Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os internautas, a todos que nos acompanham pelas redes sociais, dizer que Jesus te ama, que Deus tem uma obra grande para fazer na tua vida. Estamos reunidos no Ministério Palavra de Vida, na rua Teodolino Pereira de Almeida, no número 59. Estamos aqui todos os domingos às 18 horas, estamos aqui todos os segundos sábados às 19 horas, todas as quartas-feiras às 19h30, e nos terceiros sábados também, de 2 em 2 meses, nós temos o Cine Pipoca aqui. Venha nos visitar, Deus tem uma palavra para você. Se você não puder vir, então faz o seguinte, nos acompanha pelas redes sociais, pelo site da igreja, que é o www.ministériopalavradevida.com.br, ou no Face da igreja, que é o Ministério de Vida São Paulo, ou no meu Face pessoal, que eu tenho 3, por incrível, eu tenho 3 Faces. Tenho o Wilson Souza, tenho o Bispo Wilson Souza e o BPO Wilson Souza. Esse é a figura pública. Deus tem a palavra para você. O Senhor te ama muito e vai mudar a história da tua vida. Amém? A igreja, dá uma salva de palmas para os nossos internautas. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Deus. Olha só. O texto aqui diz assim na minha Bíblia. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Versículo 1, e aconteceu, depois dessas coisas, que tentou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sob uma das montanhas que eu te direi. Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o seu jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e rachou a lenha para o holocausto, e levantou-se, e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Até aqui, amém? A história de Abraão, alguns conhecem, outros já ouviram falar superficialmente. É uma história linda, uma história maravilhosa. Deus fez uma promessa para ele, e ele estava aos 75 anos, e Deus prometeu para ele e para Sara, que eles seriam pais de uma grande multidão. Porém, ele já era avançado de idade, e Sara era estéril. Mas a Bíblia diz que Abraão é o pai da fé, e foi também chamado de amigo de Deus, porque ele caminhou com Deus, independente de qualquer circunstância, e ele creu em Deus, e isso diz a palavra, foi-lhe imputado por justiça, está em Gênesis 15, se não me engano, versículo 6. O tempo foi passando, e a promessa não se cumpria. Chegou uma hora, que Sara falou para ele, Abraão, você tem promessa, eu sou infértil, toma a nossa escrava Agar, e faz um filho nela, porque segundo a lei, o filho da escrava vai ser meu filho também. E Abraão fez isso, e isso trouxe uma maldição, que gera uma briga até hoje, entre judeus e os descendentes de Ismael, que são os árabes, em boa parte que professam o islamismo, o que mostra que uma relação fora do casamento pode trazer consequências graves. Eu tenho um número enorme de casados aqui. Uma relação fora do casamento pode trazer consequências graves, tanto para o homem quanto para a mulher. Bispo, eu falhei, eu estou em pecado, e eu me arrependo. O que eu faço? Mesmo Abraão tendo falhado, as promessas de Deus continuaram vivas na vida de Abraão. É isso que eu quero te dizer. Quando nós erramos, mas nós nos arrependemos, Ele é fiel e digno para nos purificar de todo o pecado e de toda a injustiça. E Ele diz para mim e para você, como disse para aquela mulher pecadora, vá e não peques mais. Amém? O que aconteceu? Abraão,
aos 100 anos, e Sara, aos 90, tiveram um filho, Isaque. A Bíblia diz que Isaque, o nome Isaque, significa riso, ou algo que o valha. Porque Deus trouxe um sorriso de alegria para a vida desse casal, que aos olhos da humanidade, não tinha mais jeito de ter esse filho. Para o mundo era impossível, para o natural era impossível, mas quando o impossível acontece na tua vida, o natural acaba na tua vida, o meu Deus entra com o impossível e entra com o sobrenatural, aleluia. Aquilo que é impossível para os homens, é possível para Deus. Precisamos aprender, todos nós, inclusive eu, a confiar mais em Deus, que Ele pode fazer o impossível se tornar possível na minha e na tua vida, aleluia. Tiveram um filho. Um dia, chegamos aqui em Gênesis 22, esse menino já devia estar numa faixa de uns 15 anos para cima, segundo os historiadores, e o que dá para abstrair do texto também. Deus olhou e falou, eu vou mostrar para Abraão, porque Deus já sabe, irmãos. Deus nunca te prova para mostrar para ele o que você é, porque senão ia contradizer a Bíblia. A Bíblia fala que Deus sonda a mente e esquadrinha o coração. Irmãos, nossos filhos são presente de Deus para nós, amém? Sonhamos em conquistar algo. Muitas vezes, sonhamos em conquistar algo que a circunstância dificultam que a gente conquiste. Foi o caso do filho de Abraão. Quase sempre, eu disse quase, que sonhamos em conquistar algo que demora para chegar. Quando a gente conquista, aquilo vira quase um talismã para a gente. Irmãos, a pessoa que passa durante anos e anos querendo um namorado, quando consegue, a pessoa fala, esse homem é a minha vida, sem ele eu não vivo mais. Uma mulher que sonha arrumar um namorado, um homem que sonha arrumar uma namorada, uma pessoa que passa a vida toda querendo conquistar uma casa, enfim, aquilo que nos custa muito, mas muito, muito suor, corre o risco de virar um talismã. E a gente acaba correndo o risco de colocar na frente de Deus. Por que que Deus permite que certas coisas saiam da nossa vida? Para que a gente veja onde está o nosso coração, se é em Deus ou naquele namorado, se é em Deus ou naquela namorada, se é em Deus ou naquele marido, naquela esposa, naquele carro, naquela casa, onde está o teu coração? Deus fez isso com Abraão. Uma madrugada, e o texto diz madrugada, Deus falou para Abraão, Abraão, vai até a terra de Moriá, não é o monte Moriá, vai até a terra de Moriá, e sacrifica o teu filho, o teu único filho, está escrito aí, nós lemos, no monte que eu vou te mostrar. Irmão, essa história é um drama, porque Abraão era apaixonado pelo filho dele. Abraão preferia ele morrer do que ver o filho dele morrer, preferia ele ficar doente do que ver o filho ficar doente. Agora você imagina Deus chegar e falar, você vai levar o filho e você vai matar esse filho. Eu tenho certeza que Abraão não dormiu mais a noite toda. Eu tenho certeza que Abraão passou a noite em claro. Ele não questionou, mas ele sofreu. Eu tenho certeza que essa foi a noite mais angustiosa da vida de Abraão. Mudando esse termo. Eu tenho certeza que essa noite foi a noite mais angustiante da vida de Abraão. Abraão passou uma noite de tristeza, de angústia. Eu imagino, quando leio o texto, eu imagino, aqui no versículo 3, Abraão levantando. E Abraão levantando a pulso, igual a gente quando acorda de manhã na segunda-feira, pior ainda. Abraão levantando a pulso, levantando sem querer levantar, na madrugada. Indo, preparando o jumento, chamando 2 servos de confiança, acordando Isaque, colocando a lenha sobre o jumento, pegando o cutelo é o facão no linguajar nosso. Não peixeira ainda é pequeno, tem que ser facão, cutelo é grande. Pegando o cutelo
pegando o fósforo. E tudo isso, eu creio, a passos lentos. Eu não acredito, só Deus, eu vou ter que sacrificar o meu filho. Imagina, irmãos, a luta entre a carne e o espírito. A carne falando, não faz isso, é o teu filho, você já está com uma idade avançada, já deve estar com 115 anos, como é que você vai oferecer? Você nunca mais vai ter outro filho. Nunca mais você vai conseguir. Como é que você vai matar o filho que dá promessa? Que Deus é esse que promete e pede para matar? Que Deus é esse que dá e toma carne e fala isso, irmão, você sabe disso. Mas o Espírito falando, obedece porque Ele é Deus. Obedece porque fiel é o que prometeu. Obedece porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Obedece porque foi Ele que deu e Ele pode devolver porque Ele é Deus. Abraão, ele caminhou 3 dias. Eu tenho certeza absoluta que dos 115 anos da vida de Abraão, ou mais, foram os piores anos da vida de Abraão, os piores dias da vida de Abraão. Foram 3 dias, irmãos, de caminhada, pensando, eu vou ter que matar o meu filho. Mas eu creio que Abraão ficava numa esperança, porque o Deus que fala, Deus falava com ele, irmãos. Então eu tenho certeza, não está escrito, mas é uma ilação. Eu tenho certeza que ele ficava na esperança. No primeiro dia, Deus vai mudar isso. Deus vai me mandar voltar. Que nós somos assim. Até o último momento a gente tem esperança, não é ou não é? Que Deus mude a história, que Deus fale alguma coisa. Não, pode, vai ter vida, vai ter milagre, calma. Mas foi primeiro, foi segundo, foi terceiro dia, e nada de Deus falar. Apenas Abraão, os 2 servos, Isaac, o silêncio, a angústia, a tristeza e a dor. Eu não sei você, mas eu passei por momentos assim ultimamente. Quando eles chegam ao pé do monte, eu vou ler aqui, eu prometi para você que eu ia ler. Eu vou ler do versículo 3 até onde eu estou. Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque, seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. Olha só, versículo 5. E disse Abraão a seus moços, ficai-vos aqui com o jumento. Eu e o moço iremos até ali, e havendo o quê? Adorado, tornaremos a vós. Aleluia. Irmãos, tudo dizia que ele ia sacrificar o seu filho, mas no coração dele ele falou, eu vou adorar a Deus. Não importa o que ele vai mandar eu fazer. Se eu tiver que, lembra a ministração da oferta? Se eu tiver que sacrificar o meu filho para Deus, se eu tiver que dar o meu melhor para Deus, vai ser um ato de adoração ao Senhor. Eu vou adorar a Deus. O que me chama a atenção aqui, presta bem atenção nisso, isso é crucial. Ele falou, fiquem aqui, para os moços, para os servos. Irmãos, presta bem atenção. Existem momentos seu com Deus, que não é todo mundo que pode participar. Existem experiências sua com Deus, que não é todo mundo que tem maturidade espiritual para entender. Existem adoração que você faz. Existem adorações que você faz, que não é todo mundo que está pronto para entrar nesse nível espiritual com você. E aí você tem que entrar, apenas você e Deus, ou mais alguém que tenha maturidade espiritual para entrar com você. Não queira que qualquer um entenda do sobrenatural de Deus, irmãos. Não queira chegar lá na escola que você trabalha e chegar para alguns ímpios que tem lá e falar, irmão, foi tremendo na igreja, foi arrebatado. Como é que é? Você é doida? Porque, irmãos, Paulo disse, o homem natural não entende das coisas sobrenaturais. Não entende das coisas sobrenaturais. Apenas quem é espiritual entende das coisas espirituais.
Abraão sabia que ele ia entrar numa dimensão espiritual tremenda, no sobrenatural, um nível maior diante de Deus. E ele sabia que aqueles servos não estavam preparados para aquilo que iria acontecer. Você imagina Deus mandando Abraão sacrificar o filho, e os dois servos vendo, falando: meu patrão está doido, está matando o filho. Porque a ordem foi dada a quem? Abraão. Quando Deus te dá uma ordem, nem todo mundo vai entender. Abraão pegou e falou: fiquem aqui. Deixou lá o jumento. Colocou a lenha sobre Isaque. E lá foram os dois. Só ele e Isaque. Né? Versículo 5. Versículo 6. E tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos, com a certeza de que iriam voltar os dois. Pode ver isso no versículo 5. Com a certeza de que iriam voltar os dois. Versículo 7. Então falou Isaque a Abraão: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele diz: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Bispo, o que é holocausto? Holocausto são ofertas queimadas, amém? Pega o animal e queima, e sobe a fumaça como cheiro suave às narinas de Deus. Isso foi estabelecido no Antigo Testamento, antes da lei. Quando ele pergunta isso para Abraão, com certeza o coração de Abraão fez isso, ó. Apertou. O coração de Abraão acelerou, porque ele sabia que o cordeiro era o filho dele. Mas Deus profeticamente usou os lábios de Abraão para liberar uma profecia que iria se concretizar no Calvário em Cristo Jesus, aleluia. Eu vou repetir isso. Mas Deus usou os lábios de Abraão para liberar profeticamente algo que aí iria acontecer no Calvário. E Abraão fala ali no versículo 8, obrigado, Neto. E disse Abraão: Deus, aleluia, proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Mas, bispo, o que é isso? Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que foi provido pelo próprio Deus, para ser sacrificado por mim e por você. Aleluia. Deus proveu o seu filho como cordeiro para ser sacrificado. Ou seja, Deus proveu para ele o cordeiro. Amém? Isso. Ó, irmãos, como a Bíblia é tremenda. Isso foi profetizado aqui em Gênesis 22. E caminharam os dois juntos. E outra coisa que eu quero te chamar a atenção, eu tenho falado muito sobre isso. A obediência. A obediência de Isaque. Isaque ouviu a resposta do pai, não questionou e foi com o pai. Nós vamos ver essa obediência mais acentuada agora. Versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Imagina aí, irmãos. Vem comigo, por favor. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção. Ele edificou o altar. Organizou o altar. Você é o altar de Deus, amém? Você é o altar de Deus. Altar é lugar de sacrifício. Altar é lugar de adoração. Altar é lugar de oferta. E o altar tem que estar em ordem. Altar diz, eu gosto dessa palavra, vou falar ela de novo, gosto tanto. Altar desmantelado. Altar desmantelado
Deus não recebe oferta. Altar desmantelado, Deus não recebe sacrifício. Altar desmantelado, Deus não recebe adoração. O altar tem que estar organizado. Pode ver aí, ele montou o altar, organizou o altar e colocou a lenha sobre o altar. Irmãos, a nossa vida tem que estar o máximo possível organizado. O nosso altar tem que estar o máximo possível organizado diante de Deus. Eu posso fazer uma ponte, eu vou só citar rapidamente. Quando Elias subiu no monte, lá, o que ele fez? Depois que o sacerdote de Baal adorara Baal, ele falou, agora deixa comigo. Primeira coisa que ele fez, organizou o altar. Pode ver. 1 Reis 19. Organizou o altar. Para Deus receber adoração, o altar tem que estar em ordem, organizado. Eu não vou perguntar para você como está o seu altar, mas você tem que pensar, como está o meu altar? Como eu estou diante de Deus? Porque para mim, irmãos, não interessa, mas para Deus interessa. Amém? Estou encerrando. E colocou o seu filho sobre a lenha, e deitou sobre o altar, em cima da lenha. Versículo 9. Aqui, olha a obediência desse menino. Na cabeça dele, ele já entendeu tudo, irmão. Ele falou, sou eu. Mas Isaac era o exemplo do filho obediente. Ele aprendeu a obedecer pai, ele aprendeu a obedecer mãe, e ele deitou, sabendo que ele seria sacrificado ao Senhor. Lá vem a perguntinha, e eu não deixo de fazer. Como está seu nível de obediência? Como está seu nível de obediência? Maridos, como está seu nível de obediência à esposa? Esposa, como é que está seu nível de obediência ao marido? Espera aí, bispo. Irmão, num casamento os dois mandam. Versículo 10. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo, para imolar o seu filho. Olha o que Abraão fez, ó. Acho que Isaac fez. Morri. Nesse ato, você imagina o coração de Abraão como acelerou nessa hora. Não tem mais volta. Não tem mais jeito, matei meu filho. Não tem mais jeito, meu filho está morto. Acabou. Irmãos, isso aqui é tremendo. Deus traz solução no momento que a gente menos espera. Quando a gente acha que não tem mais jeito, o meu Deus, o seu Deus, se levanta em seu favor. Aguenta um pouquinho mais, não para, não desista. Parece que é o fim, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Deus vai entrar com providência. Olha lá, versículo 11. Olha que tremendo, que lindo isso, irmão. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que teme ao teu Deus e não me negaste teu filho, teu único filho. Aleluia. Abraão, não, Abraão, o seu filho vai viver. Eu tenho promessa. Fui eu quem dei, e eu vou prover. Ei, ainda não é o fim, não é o fim. Deus está contigo, Ele não te abandonou, Ele não te deixa. Vem provisão de Deus à terra, vem provisão de Deus à tua vida. Deus está no controle. Oh, aleluia.
Quando Abraão pensou, acabou, Deus disse, ainda é o começo. Quando o diabo falou, agora é o fim, Deus falou, você não sabe de nada, eu ainda vou fazer grandes coisas na vida de Abraão. O diabo pode ter dito, é o fim, a circunstância pode ter dito, não tem mais jeito, mas o meu Deus faz o fim virar começo, e a história vai mudar, a história vai mudar, a provisão de Deus está chegando na tua vida. Aleluia. Versículo 13. Então levantou Abraão os seus olhos, e eis um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas. Pontas são chifres, amém? No mato. E foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu em holocausto, em lugar de seu filho. Abraão creu, ele liberou, irmãos, o poder da fé. Ele liberou a palavra, Deus proverá. Toda circunstância estava dizendo, ele vai ter que matar o filho, mas no coração dele ele falou, Deus vai mudar essa história. Toda circunstância dizia que não vai dar certo, mas no coração dele ele disse, Deus vai, você não está entendendo, eu estou dizendo para você, toda circunstância pode dizer é o fim, toda circunstância pode dizer não tem jeito, faça como Abraão, Deus vai entrar com providência, Deus vai mudar essa história, Deus vai abrir a porta, Deus vai trazer o milagre, Deus vai trazer a cura, Deus vai trazer a restituição, e em nome de Jesus, começa a liberar a palavra de bênção, começa a liberar a palavra de vitória, começa a profetizar no seu interior, o meu Deus vai operar. E o que aconteceu? Deus mandou o carneiro, conforme a palavra liberada, porque Deus tinha feito uma promessa, que em Isaque seria a semente de Abraão, que prosperaria grandemente. E como eu disse, fiel é aquele que prometeu. Vamos encerrar. Vamos encerrar. Versículo 14, é isso, né? E chamou Abraão. E eu quero profetizar, eu gosto sempre que eu prego nessa palavra, eu quero profetizar esse versículo 14 na minha, eu tomo posse, e na tua vida espero que você tome também. E chamou Abraão, o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Olha só. Eu ia pregar até o 14, mas eu estava sentado ali, o Espírito me conduziu, o versículo 19. Leia o 19 para mim. Põe no 19 para mim, por favor, ô Glauber. 19, por favor. E não corta quando eu falei seu nome, não, porque eu quero que o mundo todo ouça seu nome. Glauber. Olha o versículo 19. Então, Abraão voltou aos seus moços, e levantaram-se, e foram juntos para Berseba. O que eu quero dizer isso para você? Abraão saiu de junto dos seus servos como um derrotado, como um que ia perder o seu filho, frustrado, angustiado, triste, derrotado, na verdade. Mas aqui no versículo 19, você imagina como Abraão voltou. Você imagina a alegria. É lógico que não tinha na época. Mas eu acredito que ele voltou assim: tu mudaste meu lamento em dança, me cingiste todo de alegria. Imagina Abraão com 115 anos, 120, cantando e pulando na presença do Senhor. Só o Senhor é Deus, restituiu o meu filho. Só o Senhor é Deus, mudou a minha história, proveu na minha vida. Eu profetizo essa alegria do Senhor na tua vida. Eu profetizo essa alegria do Senhor na tua casa. Eu profetizo essa alegria do Senhor na sua história. Toma posse dessa palavra em o nome do Senhor Jesus. Dá uma salva de palmas para Ele.